Lançado na onda de filmes de ficção científica que explora a vida em outros planetas e a possibilidade de colonizar a galáxia, o filme Inimigo Meu, produzido em 1985, trouxe algumas reflexões sobre a sociedade de seu tempo, que passava por várias manifestações sociais, conflitos políticos, discriminação religiosa e racial, entre vários outros problemas. Foi dirigido por Wolfgang Petersen, que entre outros também dirigiu o saudoso História Sem Fim. Quem foi criança nos anos 90 deve lembrar desse filme, me diga aqui nos comentários se você se lembra dele. É atuado por Dennis Quaid, que interpreta Willis Davig, um militar terrestre, e Lois Gossett Jr., interpretando o alienígena Jeriba. Foi lançado quando sucessos do tipo Star Trek e Star Wars já tinham provado a força desse tipo de produção para o cinema. Não teve uma boa recepção logo de cara, até mesmo porque, apesar de ser um filme de ficção científica com elementos de fantasia espacial, ele não se propõe a ter muita ação, voltando-se mais à reflexão social. Ao longo do tempo, o Inimigo Meu foi sendo reconhecido pela qualidade de seu roteiro e se tornando um cult. Fala principalmente sobre guerra, intolerância e preconceito racial, e isso é elevado ao extremo no sentido de que os dois protagonistas, um é um humano e o outro é uma raça de alienígena chamada Drak. Visto que esses problemas ainda existem, o filme se mantém pertinente e atual ainda depois de tantos anos. Quando o filme começa, entendemos que no final do século XXI, os seres humanos já tinham se expandido e colonizado outras áreas do espaço. Em uma determinada região da galáxia, os Drak reclamavam o direito sobre uma das regiões mais ricas de um sistema solar. Para a gente que é espectador, não fica entendido quem chegou primeiro ou quem tem direito sobre o território. Só fica claro que tudo virou um ambiente de guerra espacial gerado por disputas de recursos e por intolerância entre povos diferentes. Temos que lembrar que Inimigo Meu foi feito em um período de Guerra Fria e se torna uma alusão desta e, entre outras coisas, as disputas ideológicas da corrida espacial ocorrida entre as décadas de 50 e 70. Em determinado momento, provavelmente para encurtar distância de viagem, naves draconianas passam pelo espaço territorial humano. Rapidamente, David e seu grupo saem para abater os invasores. A raiva e a intolerância são tão grandes que ele se torna imprudente. Em uma manobra mal sucedida, David acaba caindo em um planeta onde a nave Drak, abatida por ele, também tinha caído. O planeta é extremamente hostil. Constantemente é atingido por chuvas de meteoros, animais são sorrateiros e perigosos, o clima muda indo do calor à neve congelante, tem pouca comida e quase nenhum recurso. Inevitavelmente, quando os dois seres se encontram sozinhos nesse estranho planeta, eles caem em conflito, mas quando se deparam com as dificuldades daquele mundo hostil, são forçados a conviver e superar as diferenças para se manterem vivos. O choque inicial se dá principalmente pela diferença visível dos dois personagens. Jeriba, o Drak, tem aspectos de um lagarto com a pele coberta de escamas, grandes olhos amarelados e apenas 3 dedos com longas garras. Inicialmente não fica muito claro o tempo que se passa, uns dias, alguns meses, alguns anos, mas foi tempo suficiente para eles começarem a aprender a língua um do outro. E a partir do momento que começam a se comunicar, também começam a compartilhar seus valores, crenças e visão de mundo. É claro que isso com muito estranhamento e conflitos, mas lentamente a intolerância vai dando lugar a uma amizade. Em certo momento, Jeriba começa a falar de seu mestre, de suas escrituras e ensinamentos. Ele carrega um pequeno livro consigo, sempre o lê e medita sobre as suas tradições e valores. Mais pra frente no filme, ele faz uma oração cantada que nos faz lembrar, mesmo que brevemente, as orações islâmicas. David não tem uma religião. Ele até mesmo tira sarro dizendo que seu mestre na Terra é o grande rato Mickey. Jeriba leva aquilo a sério, já que ele não conhece muita cultura humana. Com o passar do tempo, David aprende os valores e as tradições Drak, até mesmo aprende a ler suas escrituras e passa a respeitá-las. Para a grande surpresa, descobrimos que Jeriba está grávido. Já havia sido mencionado antes que a raça Drak não tem macho e fêmea, mas os dois são um só.
Jeriba explica que, diferente dos humanos, para os Drak simplesmente chega a hora e eles passam a gerar uma nova vida. É um momento muito bonito de respeito entre os dois amigos. What's wrong? Sadness is coming. Eu posso estar forçando um pouco, e aí eu peço que vocês me digam aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou se é somente eu forçando a minha interpretação. Eu vi nessa parte uma alusão a questões de gênero, o que é homem, o que é mulher, o que é família. Será que a nossa biologia é o suficiente para determinar o nosso gênero sexual? Ou a nossa capacidade racional, emocional e espiritual transcendem a nossa forma biológica? Inimigo Meu começou discutindo as diferenças raciais entre os dois povos, passou por questões religiosas e agora, ao meu ver, também se questiona sobre a intolerância de gênero. O filme tem muito ainda para contar, mas basta saber que entre conflitos e dificuldades, essa amizade vai se construindo e se tornando pura e verdadeira. Fica ainda mais bonito e empolgante quando o filho de Jeriba nasce. Quando falamos sobre amizade verdadeira, é inevitável não falar sobre o ensaio Da Amizade, do filósofo renascentista Michel de Montaigne. Em seu ensaio, ele explora as diferenças entre os diversos relacionamentos, tais como o amor entre pai e filho, entre irmãos, entre homem e mulher. E diz que entre essas pode haver amizade, mas ela sempre vem acompanhada de alguma imposição própria. Entre pais e filhos existe hierarquia, entre irmãos uma certa disputa por atenção e entre homens e mulheres existem obrigações mútuas. Fala até mesmo da amizade utilitarista que se dá em relações públicas, como por exemplo na política. Montaigne diz que na amizade verdadeira não existe interesse além da companhia um do outro. A amizade já é o ganho em si, não cabendo interesse de ganho pessoal, nem mesmo a ideia de favor, obrigação ou reconhecimento. Diz ele que tudo lhes é comum, enquanto amigos são como uma alma em dois corpos. Para explicar o sentimento que existia entre ele e seu amigo já falecido, enquanto ele escrevia esse ensaio, o também filósofo Etienne de la Boétie, que morreu jovem aos 32 anos, ele diz: "Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma à outra que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga porque eu amava, sinto que não saberia expressar, senão respondendo, porque era ele, porque era eu." Inimigo Meu foi um fracasso de bilheteria, mas foi muito assistido na União Soviética. Olha que interessante, é quase uma metalinguagem. Nesse sentido, o filme cumpriu seu papel enquanto arte. Foi o primeiro filme de ficção científica ocidental exibido na União Soviética. Com o passar dos anos, foi sendo assistido e se tornando cult. Pessoalmente, tem duas cenas que acho mais tocantes e que fazem a gente pensar. Primeiro, quando Jeriba está costurando uma roupinha para o seu bebê que vai nascer. Ele se enche de feminilidade sem perder suas características masculinas ou sem ficar caricato. Também uma parte onde o filho de Jeriba, já crescido, coloca sua mão junto com a mão de David, seu tio de criação. O pequeno Drak diz que queria ser igual ao tio, ter o rosto dele e também ter 5 dedos. É de cortar o coração. I wish I had your face. Oh, zombies. I wish I had 5 fingers. Oh, zombies. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu Inimigo Meu, também me diz se você gostou do filme e se tinha enxergado todas essas questões. Se inscreva aqui no canal e deixa o seu joinha para me ajudar na divulgação. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!